A ficha técnica da malha crua é um documento essencial para o setup em uma produção de malhas circulares. Nesta ficha, constam todas as informações necessárias para a preparação do tear na produção de um novo lote. No processo de desenvolvimento de tecidos de malha, a equipe do setor produz diversos protótipos, e quando um destes protótipos contempla todas as características e especificações desejadas, as informações e regulagens utilizadas são transcritas para o documento da ficha técnica para garantir sua reprodutibilidade no processo produtivo. Qualquer alteração nas informações e regulagens do tear que não corresponderem com a ficha técnica, pode resultar em alterações respectivamente nas características e especificações do tecido. Além disso, uma ficha técnica com informações insuficientes pode resultar em setups desnecessariamente longos e de alto custo para a empresa. Sem as informações e regulagens corretas do tecido desejado, a equipe de manutenção responsável pelo setup perderá um tempo razoável em tentativas de erro e acerto no tear. As marcas e modelos de teares existentes no mercado são imensamente variados, e neste sentido, fica difícil a determinação de um modelo padrão de ficha técnica de malha crua que atenda todos os requisitos de preparação de cada máquina. Cada empresa deve então desenvolver suas fichas técnicas adaptadas aos modelos dos equipamentos que possuem seu chão de fábrica, para orientar apropriadamente as atividades de setup de cada produto. Para melhor compreensão da ficha técnica, observe o modelo de ficha técnica de malha circular crua, frente e verso respectivamente, desenvolvido para as aulas práticas do Laboratório de Malharia do IFSC Campus Araranguá. Esta ficha técnica foi desenvolvida conforme as especificações dos dois teares circulares do Laboratório de Malharia do campus. Um tear circular monofrontura e um tear circular dupla frontura. Cabe ressaltar que esta ficha técnica tem o objetivo de auxiliar nas aulas práticas do referido laboratório, apresentando apenas informações da malha crua, não incluindo informações de beneficiamento do tecido, o que é comum em indústrias de produção de malhas com setor de beneficiamento integrado. A primeira parte da ficha técnica da malha circular crua deste exemplo consiste na identificação do tecido de malha ao qual a ficha se refere. Para os objetivos das aulas do laboratório de malharia, o nome da malha e a data do seu desenvolvimento são suficientes. Em uma empresa, entretanto, informações podem ser acrescentadas à identificação segundo as necessidades de organização desta empresa, tais como nome da coleção, equipe desenvolvedora e responsável técnico, etc. No campo nome da malha, cabe ressaltar que os nomes dos tecidos podem variar muito, dependendo da cultura de determinada região do país, das referências de formação da equipe ou do responsável técnico. No campo data, pode-se atribuir a data do desenvolvimento do tecido ou a coleção à qual pertence o mesmo. Na sequência da ficha técnica da malha circular crua, os dados dos fios devem ser especificados. Dentre as especificações dos fios temos o título, a composição, a cor, o comprimento de ponto, o comprimento de fio por volta LFA, a tensão do fio, e a porcentagem de participação do fio. Para a produção de um mesmo tecido de malha, pode-se utilizar um ou mais tipos de fios, conforme o produto desejado, e as especificações técnicas do tear. Para atender às necessidades das aulas do Laboratório de Malharia do IFSC, Campus Araranguá, este exemplo de ficha técnica foi desenvolvido com campo de preenchimento para até 5 tipos de fios diferentes. Também é comum colocar o mesmo tipo de fio em vários destes campos, devido aos mesmos apresentarem especificações diferentes conforme a programação do tear, tais como comprimento de fio por volta e, consequentemente, o comprimento de ponto do tecido. Se a empresa produzir tecidos que utilizem mais de 5 tipos diferentes de fios, como tecidos de malha listrados, as fichas técnicas podem sempre ser adaptadas às suas demandas. O preenchimento dos dados dos fios é simples. O título do fio deve ser preenchido segundo o que foi convencionado pelas normas técnicas da área. Os fios de algodão, por exemplo, são representados pela titulação indireta NE, os fios de poliéster são representados pela titulação direta DTEX, e os fios elastoméricos são representados pela titulação direta Denier. A composição destes fios deve ser especificada conforme o fio utilizado, pois os fios podem ser 100% de uma composição, como por exemplo 100% algodão, ou podem ser fios com mistura íntima, como por exemplo,
a mistura de poliéster com algodão, que consiste na mistura em partes iguais destas fibras. No campo LFA, apresenta-se o valor em metros do consumo de fio por volta do tear. Em teares que possuem equipamento medidor de LFA acoplados, este valor pode ser verificado no painel de controle. Para o caso de teares que não possuem o equipamento medidor de LFA acoplado, um aparelho de medição de comprimento de fios portátil pode ser adquirido para medir esta especificação. Após a verificação do valor do LFA de cada fio no painel de controle, é possível efetuar o cálculo do CP, que corresponde ao comprimento do ponto, ou seja, o aperto do ponto de malha, do tecido de malha a ser produzido, através da seguinte fórmula. O comprimento de ponto em centímetros é igual ao LFA em metros, vezes 100, dividido pelo número de agulhas do tear. No campo tensão, as informações sobre a tensão ideal do fio para o tecido devem ser especificadas. Esta refere-se à tensão do fio entre os alimentadores e os guia-fios, que não devem ficar nem muito frouxos, nem muito esticados, seguindo a tensão padrão conforme as especificações para o tecido. O aparelho responsável pela medição da tensão dos fios denomina-se tensiômetro. A última especificação nos dados dos fios da ficha técnica corresponde à porcentagem de participação de cada fio na composição da malha. Esta especificação pode ser determinada através desta fórmula. Na fórmula, porcentagem P do fio X representa a porcentagem de participação do fio que se planeja calcular. Se o valor pretendido para calcular é a porcentagem de participação do fio 1, os valores do fio 1 devem ser colocados no lugar de X. Se o valor pretendido é a porcentagem de participação do fio 2, os valores do fio 2 é que devem ser colocados no lugar de X, e assim por diante. As reticências referem-se aos casos em que existem mais de 2 tipos de fios na produção de um mesmo tecido. Nestes casos, divide-se os valores do fio X pela soma dos valores de todos os fios. A letra K representa na fórmula 2 a constante da titulação dos fios, e seu número varia conforme o título do fio utilizado. A letra T representa o título do fio, e o número de alimentadores refere-se à quantidade de alimentadores utilizados para cada tipo de fio desse tecido. A próxima seção da ficha técnica consiste nos dados do tear. No campo equipamento, deve-se designar qual tear será utilizado. Em uma fábrica com equipamentos diversos, comumente utiliza-se um sistema próprio para a identificação dos equipamentos, seja por números, códigos ou outras nomenclaturas. O sistema de identificação permite a rápida localização do equipamento e evita o setup em máquinas erradas. Mesmo com a identificação do tear, outras especificações são importantes e devem constar na ficha técnica. São elas: a finura, o diâmetro, o número de agulhas, as rotações por minuto da máquina RPM, o tipo ou disposição das fronturas, e o peso do rolo de malha a ser tecido. Alguns dados do tear são comumente encontrados em uma placa de identificação, fixada geralmente próxima ao painel de controle do tear. Nesta placa, constam informações como o modelo da máquina, o número da máquina e o ano de fabricação. Em nosso exemplo, as informações presentes na placa que deverão ser inseridas na ficha técnica são o diâmetro, a finura e o número de agulhas do tear. O valor do campo rotações por minuto, RPM, é determinado no momento do desenvolvimento do tecido, e até mesmo durante o processo de setup. Isso porque o valor das rotações pode variar conforme a matéria-prima, as condições do equipamento, e até mesmo pela contextura do tecido. A velocidade máxima de rotação da máquina depende das especificações do fabricante, sendo o valor ideal aquele onde o tear trabalha sem que os fios arrebentem constantemente, e que o tecido seja produzido com boa qualidade. No campo frontura, deve-se preencher a configuração das fronturas do equipamento, monofrontura, rib ou interlock. Para teares monofrontura, não há regulagens nesta especificação. Nos teares dupla frontura, entretanto, principalmente aqueles do tipo interrib, que permitem as regulagens para as disposições rib interlock, esta especificação é muito importante, e deve ser definida para a máquina ser apropriadamente programada no processo de setup.
No campo peso do rolo, especifica-se o peso ideal do rolo de tecido a ser feito no processo de tecelagem. Esta informação é necessária para a realização do cálculo do número de voltas que o tear deverá completar para produzir um rolo de tecido. O peso do rolo varia conforme o título dos fios e da contextura do tecido. O importante na determinação do peso do rolo é considerar um tamanho máximo, que não alcance o espaço do dispositivo de puxamento do tear, deformando o tecido ou danificando o equipamento. Dando continuidade com a ficha técnica apresentada no exemplo, apresentam-se as informações sobre a disposição das agulhas e dos blocos na zona de tecimento. Estas informações são determinantes para a contextura do tecido de malha a ser produzido, orientando a disposição das agulhas no cilindro e ou disco do tear, bem como a disposição das pedras nos blocos conforme a programação determinada. Cabe enfatizar que, como mencionado anteriormente, cada empresa deve adaptar suas fichas técnicas de acordo com suas próprias demandas, podendo desenvolver um modelo específico para cada modelo de tear, ou desenvolver apenas uma ficha técnica, com adaptações que apresentem as informações correspondentes a mais modelos de teares. No exemplo da ficha técnica aqui apresentada, o modelo do documento elaborado foi adaptado para ser utilizado para os 2 modelos de teares circulares do Laboratório de Malharia do Campus Araranguá, quais sejam, um tear monofrontura Mayer e um tear dupla frontura Jiunlong. Dependendo de qual equipamento será utilizado, as informações são preenchidas ou deixadas em branco, quando não se aplicam ao referido equipamento, como na disposição das agulhas e dos blocos do disco. Na sequência da ficha técnica, apresentam-se as informações das engrenagens e regulagens das rodas de qualidade. Os modelos de teares do laboratório possuem 5 fitas que atuam diretamente na velocidade dos dispositivos alimentadores do equipamento. As fitas 1 e 2 atuam somente com os alimentadores pares, as fitas 3 e 4 atuam somente com os alimentadores ímpares, e a fita 5 atua somente com os alimentadores de elastano. Cada conjunto de alimentadores, pares e ímpares, possui 2 fitas para regulagem da velocidade de alimentação do fio, para conferir maior versatilidade ao processo de produção. Cada uma destas fitas pode ser regulada para conferir uma velocidade diferente aos conjuntos de alimentadores nos quais atuam, ou seja, um LFA diferente. São estas variações de LFA que permitem o tecimento das diferentes contexturas de tecido. No campo alimentadores, são identificados quais conjuntos de alimentadores estão sendo controlados por cada fita. No campo engrenagem, identifica-se qual engrenagem está sendo utilizada para movimentar as rodas de qualidade, por um número que expressa a quantidade de dentes da engrenagem. No campo regulagem, é especificado o valor da regulagem aplicada à roda de qualidade conforme apresentado pela imagem. Na sequência da ficha técnica, apresentam-se as especificações das engrenagens e regulagens do cilindro puxador. Cada contextura, e até mesmo cada regulagem diferente de LFA em um tecido de malha, pode ocasionar um maior ou menor valor de centímetros de tecido produzido por cada volta do tear. Nesta perspectiva, o cilindro puxador deve ser regulado para acompanhar estas alterações, e o valor ideal consiste em um que não deixe o tecido muito frouxo, nem muito esticado no puxamento. Um puxamento muito frouxo permite que o tecido se acumule perto das agulhas, se enroscando nas mesmas e quebrando-as, bem como a formação de buracos na malha. Um puxamento muito esticado também provoca os mesmos problemas de formação de buracos na malha, mas neste caso, devido ao entortamento e quebra das agulhas, pelo puxamento excessivo. Em alguns modelos de teares, a regulagem do cilindro puxador depende da combinação de pares de engrenagens, para conferir maior ou menor velocidade de puxamento do tecido. No campo engrenagens, as informações sobre esse par de engrenagens são especificadas, geralmente pelo valor da quantidade de dentes destas engrenagens. No campo regulagem, determina-se o número da regulagem do cilindro puxador. Nesta ficha técnica, essencialmente devem ser especificados os dados da malha crua. Nos campos colunas por centímetro e carreiras por centímetro, apresentam-se os valores da densidade, que o tecido deve possuir após o processo de setup para o início da sua produção. A densidade do tecido refere-se à densidade de pontos num determinado espaço do tecido de malha.
Após a regulagem do LFA nas rodas de qualidade do tear, produz-se e retira-se uma amostra para conferência dos valores de densidade do tecido, para verificar se estes valores estão conforme a ficha técnica. Esta conferência é comumente realizada com a utilização de uma lupa conta-fios. No campo fator de cobertura, especifica-se o valor do fator de cobertura deste tecido. O fator de cobertura consiste em um cálculo para a determinação de um valor de referência para garantir que o tecido não fique com os pontos de malha muito apertados, ou até mesmo muito frouxos em relação à espessura do fio. Quando os valores desta relação do fator de cobertura encontram-se fora do intervalo de referência, prejudica-se a estabilidade dimensional do tecido de malha, principalmente quando se utilizam fios de fibras de algodão numa contextura meia-malha. O intervalo de valores de referência para um fator de cobertura onde o tecido não tem a sua estabilidade dimensional prejudicada, se dá entre 13,5 e 16,5, onde o ideal é o valor 15. Fatores de cobertura abaixo do intervalo de referência, isto é, menores que 13,5, significam que os pontos de malha do tecido estão muito grandes em relação à espessura do fio, ou seja, pontos muito abertos, proporcionando muitas vezes uma transparência indesejada ao tecido, e a possibilidade de alteração das suas dimensões, aumentando o comprimento do produto confeccionado. Por outro lado, fatores de cobertura acima do intervalo de referência, isto é, maiores que 16,5, significam que os pontos de malha do tecido estão muito pequenos em relação à espessura do fio, isso quer dizer, pontos muito apertados, proporcionando falta de elasticidade ao tecido. Fatores de cobertura muito altos também possibilitam a alteração das dimensões do tecido, encolhendo o comprimento do produto confeccionado. Para efetuar o cálculo do fator de cobertura, primeiramente é necessário realizar a transformação dos títulos dos fios para valores em titulação TEX, através da fórmula TEX é igual a 590,5, dividido pelo título N do fio. Nesta fórmula, portanto, basta efetuar a divisão do valor 590,5 pelo valor do título em N do fio, para transformar o valor do título para o seu correspondente em TEX. Após esta transformação da titulação, pode-se efetuar o cálculo do fator de cobertura pela fórmula. Fator de cobertura é igual à raiz quadrada de TEX, dividido pelo comprimento de ponto da malha em centímetros. O cálculo do fator de cobertura foi desenvolvido especificamente para os tecidos de contextura meia-malha, sendo que estes consistem nos tecidos mais suscetíveis a alterações dimensionais relacionadas ao comprimento de ponto. A aplicação deste cálculo em outras contexturas de tecidos de malha, tais como moletom, piqué, dentre outros, ainda não foi consolidada. Dando continuidade às especificações dos dados da malha crua, podemos observar os campos LTT e LTA, que consistem na largura do tecido tubular e largura do tecido aberto respectivamente. O valor da largura do tecido tubular é igual ao número de agulhas do tear, dividido pelo número de colunas por centímetro do tecido, vezes 2. O valor da largura do tecido aberto é igual ao número de agulhas do tear, dividido somente pelo número de colunas por centímetro do tecido. Nestas fórmulas, a largura do tecido é determinada pela divisão do número de agulhas do tear, pela densidade de colunas do tecido de malha, ou seja, o número de colunas por centímetro. A única diferença entre as duas fórmulas reside no fato de que, para a determinação da largura do tecido tubular, deve-se multiplicar o número de colunas por centímetro por 2, antes de dividir o valor pelo número de agulhas. O resultado será um valor que representa a metade do valor da largura do tecido aberto. A gramatura do tecido de malha consiste na medida do peso deste tecido, em relação a uma determinada área, resultando no valor do peso do tecido em gramas por metro quadrado. Esta especificação é essencial, principalmente para a comercialização dos tecidos, porque define muitas vezes a sua aplicação em produtos do vestuário destinados a coleções primavera, verão, outono ou inverno. O cálculo da gramatura é efetuado realizando-se a divisão do peso de uma amostra em gramas, pelo valor da área em metros quadrados desta amostra. Para a realização deste cálculo, são comumente utilizados dois equipamentos, um cortador de amostras e uma balança de precisão, também conhecidos como kit de gramagem. O cortador circular de amostras do laboratório de malharia
é idêntico ao da figura, e o valor da área do equipamento adquirido para as aulas é de 0,0 metros quadrados. Também são comercializados kits de gramagem com gabaritos quadrados para o corte das amostras com tesouras. Outra especificação essencial, também para a comercialização dos tecidos, é o rendimento. O rendimento de um tecido de malha consiste na medida em metros de tecido presente em 1 kg do mesmo, ou seja, no rendimento em metros por quilograma de tecido. Para a determinação do valor do rendimento do tecido de malha, basta efetuar a divisão de 1000 pelo valor da multiplicação da largura do tecido aberto em metros pela gramatura do tecido. Cabe destacar aqui que deve-se lembrar de transformar o valor da largura do tecido aberto calculado anteriormente em centímetros, para o valor correspondente em metros, efetuando sua divisão por 100, para adequá-lo à fórmula do rendimento. A última especificação dos dados da malha crua deste exemplo consiste no número de voltas a serem programadas no tear para cada rolo finalizar com o peso determinado anteriormente, com a utilização da fórmula apresentada. Nesta fórmula, o valor do número de voltas aproximado pode ser calculado primeiramente efetuando-se a multiplicação do peso do rolo por 1000, que transforma o valor do peso de quilograma para gramas. Depois, divide-se este resultado pelo valor do peso dos fios entregues pelos alimentadores em cada volta do tear. A ideia desta fórmula baseia-se na proposta de efetuar o cálculo da metragem de fio entregue por um determinado número de alimentadores em uma volta do tear, e utilizar uma adaptação da fórmula de titulação para encontrar o peso desta metragem. Soma-se o peso de cada conjunto de fios por volta, e por fim, calcula-se o número de voltas necessárias para alcançar um determinado peso do rolo. Dentre as informações da ficha técnica, ainda se apresentam as informações da distribuição dos fios nas gaiolas e alimentadores. A especificação dos fios, com a ordem correta da sua distribuição nas gaiolas e alimentadores, é especialmente importante, principalmente na realização de setups de tecidos com fios de diferentes titulações como nos moletons, ou fios de cores diversas como nos tecidos listrados. Nesta parte da ficha técnica, cada empresa pode adaptar as informações de acordo com suas demandas. No caso deste exemplo, basta efetuar a marcação de um X, relacionando os números dos fios determinados anteriormente nos dados dos fios com a respectiva posição da gaiola. Para finalizar as informações deste exemplo de ficha técnica, determinou-se um espaço para a colocação das amostras físicas do tecido ao que se refere a ficha. Este campo pode ser opcional, mas a visualização da amostra física, entretanto, pode facilitar o reconhecimento de falhas nas regulagens e programações durante o processo de setup.